E agora a informação de Marcelo Matos. Olá! Oposição derrota a reforma trabalhista de Michel Temer no Senado. O Planalto contava com o aval da Comissão de Assuntos Sociais, presidida por Marta Suplicy, mas o senador Lindbergh Farias mostrava que o caminho seria muito difícil. Não dá para esse Senado da área... Eu já estou contando o horário. Não, eu não estou... Vou contar. Eu fiz pela ordem, senhora presidente. A senhora tem que se acalmar. Qual é a ordem? Tem que se acalmar. Eu não tenho que me acalmar nada. Aqui eu sou presidente, Lindbergh, e você respeite o combinado. A senhora tem que se acalmar, calma. Respeite o combinado. Eu fiz um pedido pela ordem regimental, senador. A ordem regimental. A senhora que está criando um clima de nervosismo de forma artificial. Nós acabamos de combinar tudo e você está agora... Pela ordem regimental, senadora Marta. Depende. O que você está querendo? Pela ordem regimental. Então eu estou dizendo aqui, é o meu direito de dizer que é um escândalo, depois da revista Época trazer Joesley Batista, falando do presidente que a senhora apoia. A gente está dando áreas de normalidade e votar isso aqui. Renan Calheiros também dava o tom. Esse é um dia muito triste para o Senado Federal. Especificamente para esta comissão, senhora presidente, que sempre foi tida na casa como uma das comissões mais avançadas do ponto de vista da defesa da parte mais vulnerável na relação do trabalho, o trabalhador. O líder Romero Jucá prometeu a geração de empregos. Nós estamos trabalhando para criar situações onde o emprego possa ser novamente uma alternativa de sustentação das famílias. Porque hoje, empregar no Brasil, com a insegurança jurídica, com as ações judiciais do jeito que acontecem, com toda essa situação de desequilíbrio, é uma tarefa arriscada. Os empresários resistem em contratar de qualquer forma. O tucano Ricardo Ferraço saiu em defesa do seu relatório. Esse aperfeiçoamento que estamos fazendo na legislação trabalhista é por lei ordinária. E vários dos meus colegas, senadoras e senadores, afirmaram aqui que esse projeto está subtraindo o direito reservado na Constituição Federal, por óbvio. Legislação ordinária não afasta o que está protegido pela Constituição Federal, senador Renan Calheiros. Vossa Excelência foi ministro da Justiça. Mas ao final, 10 votos contrários e 9 favoráveis à proposta de reforma trabalhista, para a festa da oposição. O governo esperava vencer por 11-8, e a derrota política ocorre em momento de aprofundamento das denúncias e investigações contra Michel Temer. O presidente busca, justamente no avanço das reformas, mostrar que seu governo não acabou, para manter apoio no Congresso, atender ao setor empresarial e o mercado financeiro. Na Rússia, Temer minimizou a derrota. É uma etapa só. Aliás, vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, né? E depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então agora vai para o plenário é que vai decidir. Apesar do revés, a matéria segue para análise da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E a decisão final sobre a reforma trabalhista caberá mesmo ao plenário do Senado. Professor Vila, só uma explicação. A gente falava sobre a ausência do senador Ronaldo Caiado do DEM. Sim. Ele é titular da Comissão de Assuntos Sociais, só que ele deu lugar ao senador Ricardo Ferraço, do PSDB, que é suplente dele. Okay. Só que Ricardo Ferraço precisou realmente participar dessa comissão porque ele é o relator, no caso da reforma trabalhista, na Comissão de Assuntos Sociais. Só é interessante para mostrar como o governo está fragilizado, é que um senador, Otto Alencar, do PSD, já que o titular Sérgio Petecão disse que não pôde vir do Acre para votar, acabou Otto Alencar, que é da Bahia, aliado do PT na Bahia, ele é do PSD, Partido Kassab, votou contra a proposta do governo. Hélio José, do PMDB, também aí aliado do Renan Calheiros, votou contra a proposta do governo. Nós temos o senador do PSDB de Sergipe que votou contra a proposta do governo, tal. Ou seja, o que está sendo demonstrado, e foi lembrado um fato, antes disso, um parênteses, aí pelo senador Ferraço, que muito se esquece, o Brasil tem uma memória muito frágil, tal. Por incrível que pareça, o Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo governo, teve, durante um período,
Renan Calheiros como ministro da Justiça. Vocês não ouviram errado, não. E depois também teve Iris Rezende. Quem é de Goiás sabe quem é Iris Rezende também. Iris Rezende não consegue falar duas frases com sentido. Foi ministro da Justiça. E o Renan, um dos assaltantes, Renan tem uma dúzia, por sinal, de inquéritos. Faz parte, falando nisso, tem uma, se vai ser recebido ou não, tem um que está com o Dias Toffoli. O Dias Toffoli parou uma votação, que a gente se esquece. Dias Toffoli, você que trabalha muito, né? O que aconteceu com a denúncia do Renan? Você sentou no processo e até hoje a coisa não andou. Mas para voltarmos à reforma trabalhista, foi uma derrota sentida. E aquilo que eu disse, hoje o maior inimigo das reformas é Michel Temer. Com Michel Temer na presidência, você joga água em Lindenberg Farias, pro moinho do Lindenberg Farias. Bandido, ladrão, prefeito de Nova Iguaçu, assaltante. Joga para Narizinho, vulgo Gleisi Hoffmann, ou como ela está nos textos lá da propina, lá nas listas, chamada de coxa ou amante, joga a Graziotin para toda essa turma, ou para o criminoso Renan Calheiros. Temer hoje é o maior obstáculo à governabilidade. O tal mercado, que nunca me apresentaram, precisa olhar que o problema não é essa oposição Lindenberg, o problema é Temer. Enquanto o Temer estiver na presidência, as reformas são desmoralizadas, e ele vai destruir o pouco de importante que foi feito no campo econômico dos chamados fundamentos. Um exemplo foi essa votação. E, professor, ontem o mercado, como o senhor não gosta de falar, ele reagiu negativamente, percebeu que foi uma derrota importante do governo. O mercado contava com a possibilidade de a agenda seguir adiante, independentemente de crise política. E ontem ficou evidente que houve uma derrota do governo. Congressistas que se imaginavam que votariam a favor da reforma trabalhista, que já tinham se posicionado, mudaram de ideia. Então, isso tem uma repercussão. Ontem a Bolsa de Valores caiu mais de 2%, o dólar avançou 1,44%, a cotação de venda passou dos R$ 3,33 e foi basicamente reflexo dessa derrota do governo. A reforma trabalhista pode seguir adiante, pode ir para votação em plenário, mas isso criou uma expectativa muito ruim em relação à reforma previdenciária, porque aí o governo vai ter de ter uma capacidade de articulação muito maior, porque ela exige não maioria simples, mas 3/5 do Senado e da Câmara. Ela ainda não passou pela Câmara a reforma previdenciária, e ela é que é mais importante em termos de ajuste das contas públicas. A reforma trabalhista, se fala em modernização das leis do trabalho, mas isso não tem uma implicação direta sobre o andamento da economia, sobre a reestruturação das finanças. A reforma previdenciária é o ponto mais imprescindível quando se pensa no ajuste de longo prazo. E aí o governo fragilizado dificilmente vai conseguir levar adiante. Então ontem a gente já teve essa reação negativa de mercado financeiro. O lado econômico do país sentiu essa derrota do governo e ficou mais preocupado com os desdobramentos da crise. E o governo já tinha cedido em relação a uma das reivindicações dos sindicatos, que é o retorno do imposto sindical, com outra denominação. Pode ser MP, né? Ele vai tratar desse assunto através de MP. Ou seja, mais um crime do governo Michel Temer. Crime. O imposto sindical é herança maldita do varguismo, da ditadura varguista, que é aquele dia de salário descontado, queira ou não queira, o trabalhador. Os sindicatos pelegos, traidores da classe trabalhadora, eles têm outros meios. Tem uma tal de contribuição que eles, no momento do acordo, eles enfiam também, uma contribuição, além da livre associação do trabalhador. O sindicato aí não há nenhum problema. Cada um se associa onde quiser. Quer dizer, para aprovar essas reformas, no caso específico da trabalhista, já está fazendo isso, está cedendo tudo, vai ser, mesmo assim perde. E agora também o BNDES foi aberto as porteiras, pode fazer tudo no BNDES, porque o governo está num processo de sarneização, entregou tudo para os criminosos.